Vamos lá, gente. Mais uma pergunta interessante que me passaram. O pessoal tá aprimorando as perguntas aqui para mim, fazendo umas perguntas mais inteligentes aqui, hein? Vamos lá. Professor, se estamos tudo na matéria e pagamos tudo ao vir ao planeta Terra, matéria, por que procurar espiritualidade se a nossa dívida é em matéria? Nós temos que pagar em matéria, mas só que nós não temos que pagar em matéria. Aí que está o tchan do negócio. Não temos que pagar em matéria, nós temos que pagar em espírito. Karma, gente. Então vamos lá. Pagamentos. Esses pagamentos nós chamamos na espiritualidade de karma, ok? São dívidas que nós temos. Ou seja, nós fizemos coisas erradas, fomos condenados, estamos pagando as penitências. Ou seja, penitência é a mesma coisa que penitenciária. Penitenciária é onde fica os bandidão. Então nós somos os bandidão, a quadrilha dos exilados, mano. Nós somos os exilados do céu, do plano astral. Nós somos todos os abandonados, os enxotados do céu. E aí, o que acontece? O que acontece? Nós, quando viemos para cá, nós temos que pagar, ok? Beleza. Pagar com experiência material. Então, vamos lá. Experiência. E essa experiência, ela é gerada em matéria. Porque nós estamos num planeta de matéria. Eu nem vou pôr mais acento nas coisas, porque agora nem sei mais o que tem e o que não tem mais de acento. Quando eu estudei era uma coisa, agora mudou tudo, eu não vou voltar a estudar. Aí o que acontece? Experiência. Que dentro dessa experiência eu tenho provas e expiações. Ou seja, provas é acontecer a experiência e expiação é ver o que eu fiz de certo e errado nessa experiência. Ok? Prova, expiação, é isso daí. E tudo na matéria. E aonde fica o espírito isso daí? Vamos lá, e o espírito? Porque eu entendi a pergunta que a pessoa fez. É mais ou menos o seguinte: professor, eu não posso vir aqui para o planeta e me isolar de religião. Eu não frequentei nenhuma religião. Eu nasci num lugar que é proibido religião. Então eu nasci agora na China, então na China é proibido religião. Então eu nasci na China, não tem internet, é no meio do mato. Eu sou assim um ermitão. Colocaram lá como se fosse o Tarzan. É só eu e os bichos. Não tem crença, não tem religião, não tem nada. É o Tarzan. Tô lá, virei Tarzan. Tarzan. Muito bem. Você virou Tarzan, você não tem referência religiosa nenhuma, você não tem contato com espiritualidade nenhuma e está vivendo sua vida. Maravilha. Jóia. Vai acontecer algumas coisas para você pagar de karma. Primeiro, a sua dificuldade na selva vai ser tremenda. Então você vai estar pagando karmas através de experiências. Então você vai ter dificuldade, vai cair da árvore, uma onça vai te picar, uma cobra vai te morder, você vai ter que perder o dedinho. Acontecer um monte de coisas que acontecem na vida da gente no dia a dia, certo? Maravilha, tudo lindo, maravilhoso. Vai passar fome, não vai conseguir achar comida num dia. E assim vai. A experiência é muito similar de alguém que está dentro de um centro, por exemplo, de um centro urbano. Jóia. Ele não está pagando karma por causa da dificuldade dele, a experiência dele é na matéria e ele está pagando o karma. A hora que ele morrer, ele não vai voltar para o céu tudo bonitinho? Vai. Claro que vai. E qual que seria a importância do espírito? Por que procurar espiritualidade? Vamos lá. Por que procurar a espiritualidade? Porque é o seguinte, a espiritualidade, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que você tenha informação sobre a matéria. Como assim, professor? Espiritualidade vai me dar informação da matéria? Não. O que me dá informação da matéria é a escola. Eu vou lá, é o YouTube que está passando informação para mim. A espiritualidade não me passa informação. Passa informação. Como assim, professor, passa informação?
não há espiritualidade religiosa. A espiritualidade religiosa, ela te prejudica, inclusive. Porque é mais ou menos o seguinte: eu vou numa igreja X, lá é uma igreja cristã, aonde o líder religioso ele pega e fala assim: quem não aceitar Jesus vai pro fogo do inferno. Ele já colocou uma temência dentro de você. Ele está fazendo um terrorismo espiritual em cima de você. Isso daí vai te ajudar no quê? Nada. Isso aí vai te prejudicar. Ok? Porque ao ele colocar medo em você, você vai ficar com medo e você vai se travar. Aí você vai fazer o efeito boiada, que é o que os animais têm. Aí ele aciona partes do seu corpo biológico que vai fazer o seguinte: anda em boiada, porque vocês em boiada têm mais dificuldade de serem pegos pelas presas. E aí todo mundo anda em boiada. E o líder religioso fala assim: pra lá! Todo mundo vai pra lá. E o líder religioso fala: pra cá! Todo mundo vem pra cá. E o líder religioso fala assim: agora abaixa! Todo mundo abaixa. Levanta! Todo mundo levanta. Virando um monte de robozinho. Não é essa a espiritualidade que eu estou falando. Essa espiritualidade, ela destrói. É muito melhor ficar na matéria do que ficar na espiritualidade. Tanto é que a pergunta é de um ateu, tá? Só que tem um porém. Quando eu conheço a espiritualidade verdadeira, eu começo a ter informações. Então eu começo a entender karma, por exemplo. Eu falo assim: eu vim para esse planeta por algum motivo. Teve uns espíritos que deu umas dicas que assim, assado. Então eu venho para pagar algumas coisas que eu fiz em outra vida. Se eu venho para pagar algumas coisas que eu venho em outra vida, será que eu posso antecipar? Porque se eu tenho uma dívida, vamos lá, eu comprei uma geladeira. Fui lá, comprei uma geladeira, fiz em 10 vezes. E entrou um dinheirinho do 13º e eu queria pagar uma parcelinha a mais lá para diminuir as dívidas, sabe? Para antecipar as dívidas. Será que eu não posso fazer isso na minha vida, nos karmas, nas minhas dívidas espirituais? Pode. Isso é uma das coisas que eu fiz e tive que fazer. Que o plano espiritual pegou e falou o seguinte: se você quiser fazer missão, você tem que ir apagando os karmas da sua vida. Gente, não quero imaginar as desgraças que eu passei. Junto com a desgraça veio coisas boas? Veio só para dar uma amaciada na queda. Porque foi tudo em matéria que veio para dar amaciada na matéria. O resto é pai que morreu quando era criança, com 8 anos, é noiva que morreu de câncer, eu ficar desempregado, não ter nenhuma lâmina de barbear. Eu cheguei num ponto que eu não tinha uma lâmina de barbear. E eu não podia nem pedir para minha mãe, porque a minha mãe também estava numa pobreza desgraçada. Ela não tinha... Gente, eu comi só arroz. Teve vezes que eu comi só arroz. Não tinha feijão. Não tinha ovo para fazer mistura. Foi muito tempo? Não, foi poucos tempos e poucas vezes. Mas aconteceu. E o que acontece? Eu antecipei tudo, poderia ter pagando devagarinho? Poderia, mas eu quis antecipar, porque eu comecei a ter um entendimento e eu pedi para assim fazer. Porque eu obtive informações. E essa informação faz com que eu consiga alterar a matéria. Então as pessoas pegam e falam assim: professor, não é só pedir que eu tenho, porque falaram que na física quântica eu pego e falo assim, e eu tenho. Não, meus queridos, você tem que ter potência. Tanto é que no meu curso de física quântica, se você tiver condição de fazer um curso de física quântica, você faça. Por quê? Porque eu explico fórmula, tem uma fórmula e uma delas é de potência. E a potência, ela demanda de informação. E quando eu tenho informação, eu acelero karmas. Então é onde vem a desgraça. Então é tipo assim, todas as vezes que você conseguir mais informação, quanto mais você estudar, mais vai acelerar os seus karmas. Terminando de acelerar os karmas, automaticamente se propõe para você missão.
Você quer ser missionário? Você primeiro paga karma. O Chiquinho Xavier, meus filhos, vocês acham que ele não pagou karma nenhuma? Ele veio aqui iluminado, imaculado? Não, meu queridinho. Levou, como é que chama? Garfada da mamãe, perdeu mamãe. A vida dele foi um inferninho, gente. Mas ele passou tudo isso e pagou tudo isso porque ele teve informação que o Espírito passava para ele. Faz isso, meu filho. Diminui isso. Encara com coisa, não fica revoltado. Você vai entender lá na frente por que aconteceu. Porque ele tinha um apoio espiritual. E esse apoio espiritual, ele dava a informação. Então ele ficava aqui, ó. Informação e espírito, informação e espírito. Ele antecipou a matéria e automaticamente abriu para ele cumprir missão. Se ele falasse assim, não quero cumprir missão, ele morria antes. Ele ia morrer assim que ele terminasse de pagar todas as coisas, ele ia morrer com uns 25 anos. Ponto. Final. Acabou a vida dele. Simples assim, professor, simples assim. Se eu amanhã pegar e falar assim, não quero mais cumprir missão nenhuma, já estou de saco cheio, não aguento mais. Eles vão ver o restinho que eu tenho de karma e falar, tinha mais uns karminha para você pagar com tantos anos, você tem certeza? Tem, pá, vou te dar um câncer aí pra você ficar uns 6 meses se ferrando aí, se lascando pra você pagar intensamente esse karma e a gente já desencarna você, tá bom, professor? Tá bom, Ricardo? Tá bom, vambora. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona? A banda toca mais ou menos desse jeito. Então a importância que tem da espiritualidade para karma, ela é muito importante, porque ela consegue fazer você controlar mais ou menos o que você quer fazer e evitar que aumente mais o karma. Esse é o pulo do gato. O pulo do gato mesmo é evitar que você aumente coisa. Porque a partir do momento que você para de fazer coisa errada, porque você tem consciência, você também diminui karmas e tem menos dívida. Ou seja, a sua vida fica mais amenizada. Não é que fica um céu não, hein? Você continua sofrendo e pagando, mas não sofre igual outros que eu vejo sofrendo aí, porque tem gente que sofre, hein, gente? Por isso que as pessoas falam, olha o vizinho e não reclama tanto, porque tem gente que está sofrendo mais do que você. Mas não fui eu que fiz essa dívida não, filho. Azar é o dela. Eu sou ladrão de galinha do céu. Agora, se o outro ladrão de banco no céu, aí o problema é dele. A pena dele é mais grossa do que a minha. Gente, jamais a verdade absoluta. Jamais a verdade absoluta. Somente prismas. Que Deus abençoe. Namastê.